subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e externar a minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. O canal Rascunho DBD tem a finalidade de comentar as revistas, as lições bíblicas da CPAD e dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, tá certo? Nesta oportunidade nós vamos estar comentando a lição de número 9, lição da classe dos adultos, vem trazendo um assunto muito importante, né? Na lição passada nós trabalhamos a questão do transgênero, né? Daqueles amaranhados de coisas que é transgênero, binário, não binário. Trouxemos ali, não só no canal, mas também na nossa congregação onde pastoreamos. Tivemos uma participação maciça dos nossos irmãos e irmãs e também, por que não dizer, da mocidade, onde aprendemos bastante sobre sobre o transgênero e que transrealidade é essa, né? E agora nós vamos falar sobre o corpo, né? A lição de número 9 tem como título Uma visão bíblica do corpo, lição que será ministrada no próximo dia 27 de agosto de 2023. Nós estamos já caminhando aí para o final da lição, já, diga-se de passagem, já tem até o título da próxima revista do quarto trimestre, né? Mas vamos segurar um pouco, soltaremos noutra oportunidade, não é? Mas na lição de o título geral da nossa lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Nessa lição nós vamos se deparar com questões, por exemplo, o que é hedonismo, não é? O que é narcisismo? Como a Bíblia define o corpo humano? Quantas partes tem o corpo humano? Estas e outras perguntas responderemos aqui, então não perca que estaremos respondendo essas questões aqui no canal Rascunho DBD, tá certo? E voltamos já. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui na nossa aula e a lição é dividida em tópicos. Nós vamos estar aprendendo sobre a questão do livro de... no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no seu verso de número 12, número 12, capítulo 6, versículo 12, até o versículo 20, onde estaremos aprendendo sobre esta questão que estaremos ministrando hoje, né? E vamos estar com certeza aprendendo aí muito da palavra de Deus, principalmente sobre o corpo, como se comportar, encarando o corpo como um fator real de Deus, né? E assim sucessivamente, como lidar com essas demandas, as paixões interpessoais, né? Como vamos trabalhar isso, né? E Paulo, nesse capítulo 6, ele trata de forma mais profunda sobre esses problemas básicos, né? Que vem sendo tratado ao longo do tempo, né? Paulo vai falar sobre as tensões do relacionamento interpessoal, das paixões interpessoais, né? E naquela igreja de Coríntios tinha aquela má influência, né? E assim sucessivamente. A igreja foi colocada no mundo para influenciar e não para ser influenciada pelo mundo, não é? A igreja foi colocada no mundo para influenciar e não ser influenciada pelo mundo, certo? Baseado nessa questão, nós vamos ver como vamos lidar com essas problemáticas, não é? Nós vamos ver sobre a realidade das demandas interpessoais, a consequência das contendas na igreja, não é? E isso, nós que somos pastores, vivemos, observamos isso, temos que resolver isso, não deixar essas coisas debaixo do tapete, que isso causa muito mal à comunhão e o relacionamento interpessoal entre os irmãos da igreja, enfim. Se nós não estivermos bem na igreja, não temos nada o que dizer para quem está lá fora, que ainda não é cristão, está certo? Então, esta união, esta coerência, essa coesão
é fator determinante para o desenvolvimento do caráter cristão da igreja, certo? E nós vamos, nessa lição, Paulo trata, nesse texto, Paulo trata sobre as paixões interpessoais. Paulo ele passa por processos legais sobre o relaxamento sexual e das contendas interpessoais, né, para as paixões, fala sobre as paixões interpessoais, né? Quando tem um comentarista tem um escritor chamado Marcus Bubeck. Mark Bubeck, ele escreveu um livro chamado Avivamento Satânico, tá certo? E nós estamos vivendo essa revitalização da velha e decadente maldade do mundo antigo, né? Na década de 60, por exemplo, houve uma guinada vertiginosa do campo da pureza moral, né? A começar pelos Beatles lá de Liverpool, tiveram uma grande influência nessa revolução, né? E talvez nenhum grupo humano tenha influenciado mais o pensamento da juventude ocidental do que esses 4 cantores de Liverpool, né? E começa com eles a estreia de relação entre rock, sexo, misticismo, drogas, né? O movimento hippie que se incumbiu aí de divulgar e espalhar essa revolução pelo mundo inteiro, e assim sucessivamente. A juventude estava revoltada, vivendo uma grande ressaca, né? Os pais estavam partindo para um campo de batalha, querendo se enriquecer, encantados com os bens de consumo, né? E jamais não tinha mais tempo aí para os filhos. Então isso é um problema, não é, que a igreja com certeza deve banir isso. Dê atenção ao seu filho, cuide do seu filho, para que amanhã não dê trabalho para você, tá certo? Os pais tentaram substituir a presença deles por presentes. Não faça isso. Não substitui a sua presença por presente algum. Ninguém é mais importante na sua casa, ninguém tem mais importância para o seu filho igual você, tá certo? Pega isso aí, como eu sempre digo, pegou a visão? Pega a visão, tá certo? Ninguém tem mais importância na sua casa do que você. Sou prova disso, de ser um pai presente e ver os meus filhos progredindo. Tenho 2 filhos, né? Um já casou e a outra estamos orando aí, tá certo? Para Deus mandar a bênção, né? E acreditamos que Deus fará conforme o seu querer e a sua vontade, porque para isso criamos os nossos filhos, educamos no temor da palavra, educamos academicamente, graças a Deus, e assim sucessivamente. Então, os pais, eles não podem substituir a presença por presentes, né? Por exemplo, naqueles dias, naqueles anos, tentaram tapar as brechas da ausência com quinquilharias eletrônicas, videogame, televisão. Foi chamada a televisão, à época foi chamada até de babá eletrônica. Teve um período aqui que tinha uma mulher na televisão que era chamada de rainha dos baixinhos, né? E eu mesmo sou daquele tempo, não me influí por esse negócio não. Nunca gostei daquelas patomimas, daquelas patuscadas que era feita ali, né? E graças a Deus me safei, glória a Jesus. E como os nossos filhos, né, foram vindo e Deus foi nos dando direção, nos ajudando, e graças a Deus todos criados para a glória de Deus Pai. Os pais cobriam os filhos de com ricos presentes, mas não preenchiam o vazio de seus corações, né? Essa geração profundamente desencantada com a vida, mergulha nas drogas, no sexo, no rock, e se perdeu naquele período, né? E ainda estamos vivendo o drama da ressaca dessa sociedade decadente moralmente. Aí veio os anos 70 e assim sucessivamente, a modernidade, e aparece pós-modernidade. Eu já apresentei aqui alguns livros que estão aqui à minha frente, né, que seria interessante estar estudando como a igreja lida ou pode lidar com a pós-modernidade, né? Quando vamos ver sobre o texto proposto na nossa lição, vou falar primeiro dessa questão desse texto, dentro de uma exegese que trabalhamos aqui. No capítulo 6, verso 12 a 20, podemos aprender algumas lições, né? Nós vamos trabalhar um pouco sobre essas lições que aprendemos dentro desse texto. Primeiro,
duas premissas nós vamos ver aí, vai sustentar permissividade do templo de Corinto, né? Primeiro, a permissiva deles era todas as coisas me são lícitas. Então, na cidade de Corinto, defendia-se uma liberdade total, irrestrita, incondicional, né? Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Paulo então coloca uma adversativa aí. A adversativa, ele vai dizer, ele usa mais um porém, ele diz, isto porque para a sociedade, a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas. Então aquela igreja não tinha limite, eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto, né? E já quitaram aí dessa posição permissiva, né? A lei que regia a vida deles, né? Era proibir e assim sucessivamente, né? Falar em proibir, tem aqui um material com esse título, né? Eu tenho aqui esse material, está aqui, que eu estava vendo esses dias, né? E na verdade não é assim, né? Não é assim. Se você não tem regra, a vida põe, certo? Se você não tem regra, a vida põe. Então eu citei aqui dois termos. Eu citei o narcisismo e eu citei o hedonismo, né? E eu quero trazer aqui, eu perguntei o que isso significava, pois não, vamos trazer à luz dos nossos dicionários, né? O que isso significa. Trabalhando em cima dessa premissa, nós vamos ver que o hedonismo, por exemplo, o que significa hedonismo? Na verdade, o que significa narcisismo? Narcisismo é um conceito da psicanálise, né? Que define um indivíduo que admira exageradamente sua própria imagem e que nutre uma paixão excessiva. Daí vem a questão da desconstrução da masculinidade, vem também a desconstrução a ideia da desconstrução da feminilidade. Então esse negócio, e quem era Narciso? Narciso esse é um termo derivado, segundo a mitologia grega, era um jovem, né? Um belo jovem que desencantou o amor da ninfa. Essa ninfa chamava-se Eco, né? Mas Narciso rejeitou esse amor e por isso foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. Então Narciso acabou cometendo suicídio por afogamento. Posteriormente, a mãe da terra converteu em uma flor. Essa flor chama-se Narciso. Essa é a teoria, né, e o significado da palavra narciso ou narcisismo. Já o hedonismo é a doutrina segundo a qual o prazer é o único verdadeiro bem, né? E existe 3 tipos de hedonismo, né? Quais, professor? Nós temos o hedonismo, dentro desse termo, o psicológico, por exemplo, o hedonismo psicológico, que sustenta que a pessoa procura inevitavelmente o prazer. O hedonismo ético, que considera aí que a obrigação dos seres humanos é procurar o prazer, e o hedonismo reflexivo, né, que afirma que aquilo que ele crê é aquilo que ele tem que seguir, tá certo? Então nós temos essas 3 visões de hedonismo segundo essas questões. Então nós temos, quando vamos trabalhar essa tratativa, nós vamos observar que esse hedonismo, por exemplo, nesses 3 parâmetros, psicológico, ético, não é? E aquilo que, segundo o termo que nós trouxemos aqui, o hedonismo dentro da perspectiva do termo, dentro do conceito psicológico, sustenta que a pessoa procura inevitavelmente o prazer. O ético, o hedonismo ético, considera que as obrigações dos seres humanos é de procurar o prazer. E o reflexivo, que afirma que aquilo que dá valor a qualquer ocupação é o prazer. Eles afirmam que aquilo que dá valor a qualquer ocupação é o prazer. Então, nenhuma dessas teorias consequencialistas, como o utilitarismo, como, por exemplo, Jeremy Bentham, ele trouxe um conceito. Depois o John Stuart Mill também trouxe outro conceito para fazer o prazer constitui
o critério para julgar as ações. Na antiguidade, o hedonismo está sobretudo associado ao sirenaicos, né? E os epicuristas, e assim sucessivamente. Nós vamos já trazer esses conceitos, trazendo já esses conceitos aqui para nós, tá certo? Então, o hedonismo, dentro do seu sentido geral, é a pessoa que está relacionado ao hedonismo, o comportamento hedonístico, no caso, né? E assim sucessivamente. Então, já o narcisismo, conforme nós trouxemos, é um conceito dentro da psicanálise que trabalha em cima dessa visão. Tudo isso é contestado pela Bíblia. Tudo isso a Bíblia não dá apoio algum, certo? O que a Bíblia diz é que quem criou o homem foi Deus. Dentro do texto áureo da nossa lição está assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então o corpo era para o Senhor e o Senhor para o corpo. Na verdade prática está escrito assim: o corpo é o templo do Espírito Santo, por isto deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Muito bem, se observarmos o texto, nós vamos ver quão importante é esta questão, né? A nossa lição está dividida em tópicos. O primeiro tópico é a criação do ser humano, o segundo tópico é a visão bíblica do corpo, o terceiro tópico fala sobre a visão secular do corpo, né? E na própria revista, nesse último tópico, vai falar sobre essa questão do narcisismo, né? Zelar do corpo, manter saudável é uma forma de glorificar a Deus, conforme está escrito no capítulo 6, verso 20. Contudo, nos tempos pós-modernos, a busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos aí na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos a um estilo de vida que é uma obtenção do prazer, é a fuga do sofrimento, são prioridade nesse aspecto. Tudo é permitido, né? Com o narcisismo, aludimos que ao amor excessivo a uma pessoa por si própria, né? De uma pessoa por si própria, ao seu próprio corpo, como já definimos anteriormente, né? Depois nós temos a erotização, a libertinagem e assim sucessivamente, e a liberdade da autonomia, não é? Dentro desses conceitos, nós vamos continuar explorando o texto do livro de 1 Coríntios. Então nós vamos observar capítulo 6. Nós vamos ver que vejamos as premissas verdadeiras que definem a santidade do sexo. No capítulo 6 a 12 a 20 do capítulo 6, versículo 12, versículo 20, vai nos tratar disso. Então nós vamos ver duas verdades que são destacadas. A primeira é que o compromisso da Trindade, né, com o nosso corpo. Então o nosso corpo é do Senhor, o Senhor tem compromisso com o nosso corpo. E nós temos compromisso com o Senhor, e através desse compromisso que temos com o Senhor, Ele age por meio do nosso corpo. Então isso é uma coisa fenomenal, fantástica, uma coisa gloriosa. Paulo diz que o próprio Deus Pai está comprometido com o nosso corpo, porque Deus criou o nosso corpo e também ressuscitará o nosso corpo, né? A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. Por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você fez com o corpo não conta, né? Ou seja, Paulo, porém, rechaça essa filosofia grega quando ele diz que Deus criou o corpo. O corpo é tão importante quanto para Deus, porque Ele vai ressuscitá-lo. Então o corpo é importante. Esse corpo tem uma origem, esse corpo tem uma identidade, esse corpo tem uma base, esse corpo tem um dono, não é? E assim sucessivamente. É bom que tenhamos isso em mente, não é? Deus criou e terá um fim glorioso para esse corpo. Ressuscitará e, por conseguinte, o corpo não pode ser usado para impureza, né? Ele deve ser usado para a glória de Deus. Então Paulo diz que Jesus Cristo comprou e nos remiu o nosso corpo. Está escrito no capítulo 6, versículo 5, versículo 15 a 18, né? Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Então Jesus comprou o corpo e redimiu também. Então Deus Pai criou o corpo,
o seu corpo, o corpo de Cristo, e comprou também. Então esse corpo agora não pertence mais a você, não pertence mais a mim, pertence a Deus, né? Pertence a Jesus Cristo. Então os membros do seu corpo estão ligados a Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. Então, porém, Paulo ele conclui que o corpo, que o Espírito Santo habita nesse corpo, né? Então o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo, né? Então, quando vamos observar, Paulo usa a figura do templo e emprega a palavra naos, ou seja, o santo dos santos, o lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta, né? Um comentarista chamado Leon Morris, ele diz que aonde quer que vamos, somos portadores do Espírito Santo. Aonde quer que vamos, somos portadores do Espírito Santo. Então tenhamos isso em mente, tenhamos isso no nosso ser, tenhamos isso como premissa principal, entendendo que Deus contempla-nos o tempo todo, porque Ele é dono de tudo isso. Glória ao nome de Jesus, né? Nada que seja inconveniente ao templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Então, se é inconveniente para Deus, não é decente para o corpo. Se é pecado para Deus, não é permitido ao corpo. Não é? E ser feito isso de forma diferente, você está com um problema com o pecado. Você está com um problema com Deus devido ao pecado. Em síntese, Paulo nos ensina que Deus criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. Então, o nosso corpo tem um começo, um fim e tem um fim glorioso. Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele comprou e redimiu o nosso corpo. E o Espírito Santo também, que habita em nós, em nosso corpo, e faz do nosso corpo um santuário para a sua habitação. Na segunda grande verdade que vamos ver, Paulo destaca no texto, é que ele é levado ao propósito divino para o nosso corpo. Tem um comentarista muito renomado e muito conciso, chamado de David Prior. Ele menciona 5 fatos preciosos sobre o corpo. Então, vamos lá? 5 fatos preciosos sobre o corpo. O propósito do corpo no Senhor. Então Paulo afirma que o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então o propósito de Deus de ter dado a um corpo é para que você possa viver para Jesus, sirva Jesus por intermédio do seu corpo. Nós vamos observar, primeiro, o propósito do corpo é do Senhor. Segundo, a ressurreição do corpo no Senhor. Terceiro, a interação do corpo com o Senhor. Quarto, a habitação do corpo no Senhor. E quinto, a redenção do corpo pelo Senhor. Então tudo é para o Senhor e tudo está dentro do texto, viu? Tudo está dentro do texto. Então nós temos o propósito do corpo para o Senhor, a ressurreição do corpo é para o Senhor, a interação do corpo é para o Senhor, a habitação do corpo é para o Senhor, a redenção do corpo é para o Senhor. E nós vamos ver que terceiro ponto aqui, os 2 imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Paulo agora dá 2 conselhos para a igreja de Corinto, um negativo e outro positivo. O negativo é fugir da impureza, né? O verbo está no presente contínuo. Então esse verbo ele apresenta um ato contínuo. Precisamos fugir sempre da impureza. Fazei vosso hábito de fugir. Fazer isso o nosso hábito de fugir. E nós vamos ver que Paulo continua dando conselho quando ele fala que é interessante que façamos isso. E ele diz assim, a Bíblia nunca nos manda resistir, mas fugir. Ser forte e foge. Ser forte é fugir. É um legado, é um legado do engano pensar que você conhece os seus limites, Então não conhece não, você tem que ter cuidado e saber até onde pode ir, Então é um lei do engano pensar nisso, Então você tem que ver, a mesma Bíblia nos diz que nós temos que resistir ao diabo, ela nos manda fugir. A Bíblia nos manda resistir ao diabo, mas fugir da impureza. Observe. Então, quando no enfrentamento das nossas tentações sexuais, a ordem de Deus é fugir, dá o fora, dá um pé, corre, foge da impureza, foge, certo? Esse é o conselho bíblico.
o conselho de Paulo é que não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade e vá embora, né? Não brinque com as coisas, com essa situação, fuja. É a única atitude segura em relação ao sexo, é fugir. Não fique flertando com o pecado, não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco, está escrito na palavra de Deus. Então é interessante que o verbo usado por Paulo para fugir está no presente contínuo, é um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja o mês que vem, fuja o mês todo, fuja da aparência dessas impurezas e assim sucessivamente. Um conselho positivo, nós falamos do negativo, agora o conselho positivo é que Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o Espírito Santo foi dado aí com o propósito de glorificar a Cristo por meio do nosso corpo, ok? Então tenhamos em mente todo esse conteúdo para que possamos, né, desenvolver em nós e continuar desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo no nosso ser. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Então podemos observar que dentro da nossa lição nós temos informações muito objetivas com respeito a essa questão, né? Outro sim, trabalhando dentro desses propósitos, nós vamos observar, dentro das considerações, definir ainda o que é o corpo. O termo corpo é uma definição básica, e para definir isso nós vamos usar esse dicionário aqui, certo? Dicionário teológico, tá certo? Então nós vamos definir aqui, e está escrito assim, né? A definição básica do que é corpo é a estrutura física material que juntamente com a alma e o espírito compõe o homem, né? Então nós podemos ver nas páginas, quem tem esse material, né, dicionário teológico, nas páginas 116 e 117, né? No hebraico o termo corpo é bazar, e no grego o termo é soma, né? Então bazar no hebraico e soma no grego. O corpo é apenas uma parte tangível, visível, temporal do homem. Nós vamos ver isso em Levítico 4, nós vamos ver isso em 1 Reis 21, nós vamos ver isso em Salmo 38, vamos ver em Provérbios 4, Salmo 119, Gênesis capítulo 2, versículo 24, 1 Coríntios 15, versículo 47 e 49, né? Então, como servos de Deus, temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Além disso, o desejo do Pai é que desfrutemos da boa saúde física, mental e espiritual. A mordomia do corpo implica em reconhecer que ele é mesmo de Deus e deve ser conservado santo e agradável a Ele. Capítulo 12, versículo 1 do livro de Romanos. Então, a estrutura do corpo, nós temos as bases, né? E o corpo é parte que separa a parte na morte, não é? O corpo é a parte que se separa na morte. Então a Bíblia relata a criação do corpo ao ser do ser humano, né? No capítulo 1 de Gênesis, verso 26, até o 28, o capítulo 12, versículo número 20, capítulo 2, versículo 18 a 25. Então a estrutura humana revela aí a complexidade da teoria da evolução. Dentro desses conceitos, nós podemos observar que essa teoria da evolução do corpo, não é? Nós vamos ver que essa complexidade da teoria dessa evolução jamais explicará o que declara a Bíblia sobre o homem. O homem foi feito do pó da terra, Gênesis 2, verso 7. Né? Em 1 Coríntios 15, versículo 47 a 49, o corpo é importante, pois Deus ressuscitará. Isso eu já tratei no texto, né? Ele também é involúcro, ou seja, do espírito da alma, né? É a parte física da consciência humana, o corpo, o homem exterior, que afirma que o corpo é constituído de vários elementos químicos, né? Tangíveis, tangêneros, como cálcio, esses elementos químicos terrigêneros, no caso, né? Como cálcio, carbono, cloro, flúor, e hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, magnês, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio e sulfuro, né? Junto com eles não ultrapassam cerca de 6%
né, de todo o corpo. O restante é composto de água, carbono e gás. Concordando assim com o relato da Bíblia sobre a constituição do corpo, não é? Elinato Renovato, no seu livro, ele vai tratar isso, sobre essas demandas. Então, dentro das ilustrações tipológicas da natureza material do corpo, nós vamos ver a dimensão material do corpo, que revela uma obra maravilhosa, né? Da estrutura do corpo, o arquiteto que planejou. Podemos aí, de maneira metafórica, dizer que o corpo é comparado na Bíblia nos seguintes tipos, por exemplo, tabernáculo, tenda, né? Nós vamos ver, esses textos se referem ao corpo como algo provisório, né? O templo de Deus é também conhecido como corpo. O templo aí faz alusão à adoração que devemos prestar a Deus, né? E o corpo também é o vaso de barro, entendeu? Então, nós temos tabernáculo, templo de Deus e vaso de barro. Então, precisamos ter essas 3 considerações em mente, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver o mau uso da visão, nós vamos ver o mau uso do olfato, nós vamos ver o mau uso do tato, né? Tudo isso, visão, olfato, tato, paladar, né? Jesus falou sobre os olhos na cadeia do corpo, né? Ele vai fazer referência a isso em Mateus capítulo 6, versículo 22. Portanto, devemos cuidar dos nossos olhos, não sejam luz, aliás, e não trevas, né? O mau uso do olfato e paladar. Olfato e paladar são faculdades físicas ligadas ao instintos, né? Instintos naturais da satisfação, da fome, da sede, dos quais também podemos tomar condutores, dos quais também podem se tornar condutores de pecado contra o corpo. O pecado da glutonaria, da embriaguez, são estimulados pelo paladar. Quanto ao paladar, quando o paladar está sob a força do poder do pecado, o homem perde o controle desse instinto natural da vida, certo? O mau uso do tato. O mordomo cristão deve administrar tanto os pés como as mãos para glorificar a Deus. Nenhum órgão do corpo pratica qualquer ato por si mesmo, né? Porque todos são contaminados ou comandados pela mente. A Bíblia fala do valor das mãos, o fruto do trabalho das mãos, e a Bíblia fala das mãos que engrandecem, as mãos que sustentam, né? A Bíblia fala das mãos que abençoam, das mãos que trabalham, né? Dos nossos pés, a Bíblia diz que é sagrado para aqueles que andam em retidão, né? Então a Bíblia vai falar sobre que anda com sinceridade e segurança, né? Andar na luz do Senhor. Então os pés e mãos são fatores importantes. E a visão bíblica do corpo? Qual é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver. Então, na nossa lição nos diz: o corpo foi criado por Deus, né? A Bíblia relata que a criação do ser humano que foi criado por Deus. Deus criou o homem com todo cuidado, com cuidado especial, e disse que era muito bom. Somos obra-prima de Deus. Deus formou assombrosamente, de forma maravilhosa. Ele diz assim: eu te louvarei porque de modo tão admirável e maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Isso é o salmista disse no Salmo 139, e no seu versículo 14, né? O nosso corpo foi redimido por Deus. Com a redenção não alcançou apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que é a leitura do texto, bem como todo cuidado especial também, não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo, não é? E nos levou aí para a glorificação, não é? E vai dizer também que o nosso corpo será glorificado para desfrutar das bem-aventuranças eternas. O nosso corpo foi comprado, né, comprado por um alto preço, e não nos pertence. Ele é de Deus. Somos mordomos. Nós temos que administrar o que Deus nos deu. Mas o dono é o Senhor Deus. O nosso próprio corpo, ele é dono. Se destruirmos o Deus nos destruirá. Está escrito no texto. Então a mordomia do corpo implica em reconhecer que o mesmo é de Deus e deve ser conservado santo e agradável a Ele.
Então, o nosso corpo é a habitação de Deus. O nosso corpo deve glorificar a Deus. O nosso corpo deve ser consagrado a Deus, né? O nosso corpo deve ser cuidado, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? Eu vou parar por aqui para o áudio não ficar muito grande, mas é muito importante entendermos essas demandas, né? E dentro das partes do corpo, só citando aqui, ele basicamente é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros, né? A cabeça é a parte superior e os membros são inferiores, superiores e inferiores, são ligados aí à cabeça, está através do tronco, né? Nós vamos ver que a cabeça tem 2 partes, crânio e face. O crânio é o local onde está localizado o cérebro, o cérebro. A face é onde estão os olhos, nariz, a boca, os ouvidos, né? Cérebro é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, né? O mais importante do sistema o mais importante do sistema nervoso. É uma massa encefálica que é revestida, protegida por uma caixa craniana formada por ossos, né? Veja a importância, né? As partes do cérebro, nós temos aí, o cérebro é formado por 2 hemisférios, direito e esquerdo. Pelo cérebro e pelo tronco cerebral, né? O cérebro também possui a parte cinzenta chamada de córtex cerebral, né? Onde ficam localizados os neurônios. Então, o córtex é dividido em 4 partes, com funções totalmente diferentes: lobo frontal, lobo parietal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. O lobo frontal é responsável pelos movimentos, né? Movimento do corpo, por suas funções importantes como capacidade de aprender, pensar, falar e memorizar. O lobo parietal é responsável pelas percepções sensoriais, pela temperatura, pela dor e além da percepção de espaço. O lobo occipital ele é responsável pela recepção e pelo processamento de informações visuais, tipo a imagem, né? Imagens. O lobo temporal é responsável pela acepção auditiva, ou seja, por som. Aí nós temos os troncos, hemisférios, nariz, orelhas, olhos, boca e assim sucessivamente. Pescoço, nuca, tórax, abdômen, quadril, glúteos, né? E assim sucessivamente, né? Braços, ombros, antebraços, pulsos, mãos, quadris, coxas, pernas, joelhos, pés, e isso são parte do corpo. Deus abençoe, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que o Espírito de Deus continue nos guardando e nos dando da sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.